Ana Carol, quando ela começava a falar, não, mas você tem funcionária, você não pode, você não tem lugar de fala. A pessoa é complicada demais. Sempre vão te encher o saco, porque cabeça humana depende da frequência das suas realizações. Então, sempre quem não pode, vai encher o saco de quem pode. Quem tem mais do que pode, o que pode vai encher o saco. Quem vive no luxo, é o único que não vai encher o saco de ninguém, só para você saber. Você vai subindo, 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 aí não tem mais ninguém para você encher o saco, você cuida da sua vida dali para frente, acabou. Pegaram o código aí ou não? Então, assim, por que as pessoas gostam de se sentir mal? Você quer saber ou não? Porque essas pessoas simplesmente elas abrem mão de crescer e elas ficam ocupadas olhando para a vida dos outros. E eu sempre falo uma frase e magoa metade do Brasil: vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida. A maioria de vocês, quantas são casadas aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu contar um segredo para vocês. Não tem um casamento perfeito. Nem um de Cristo com a igreja é perfeito, está dando um trabalho danado. Está dando um trabalho danado, o noivado, vestido tudo sujo, tudo manchado. E a noiva de Cristo mais parece uma prostituta do que qualquer outra coisa. Meu Deus mesmo, nossa missão é lavar vestido de noiva, para você ter uma ideia. E aí tem alguém aqui que assistiu Disney desde pequeno, quer alguém, um homem que também não existe. Se você tiver um homem, você já tem tudo. Se já tiver um homem, se ele não falar, já está top. Se ele, nossa, esses dias eu falei com alguém, a pessoa não elogia o marido, eu falei, eu posso contar um segredo para você? Vamos orar. Eu vou contar dentro de uma oração. Eu orei com a pessoa e falei para ela assim, ó, todas as coisas que você pode elogiar o seu marido. Eu falei, uma lista daqui está lá embaixo. Aí sabe o que eu ouvi da pessoa? Eu ouvi uma coisa. A coisa foi simples. Ele não faz o que eu quero, por isso não ganha elogio. Aí eu comecei a falar todas as coisas boas que esse cara faz. Eu falei, mas não faz sentido você não fazer um elogiozinho. Sabe por quê? Porque o elogio para o marido é sobre o progresso, não é sobre o que você quer. Então vamos lá. Qual que é o problema da maioria de vocês? Vocês estão talvez estagnadas ou não explodiram como a alma de vocês desejam, porque vocês estão querendo algo que não existe, assumindo papéis que não são seus e achando que felicidade é paz. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se quiser anotar, felicidade é identitário. A alegria é estado emocional. Então não tem nada que alguém possa fazer por você, a não ser te dando a identidade sua, se você não tiver achado, que vai fazer com que você tenha um negócio chamado felicidade. Quando que um ser perde a felicidade? Quando ele deixa de ter a sua identidade. Se uma árvore ficar chateada porque alguém não quer comer daquele fruto, o que vai acontecer? Aquela árvore, ela vai perder a sua felicidade. Se alguém contaminar o rio perdeu a felicidade, porque a identidade do rio é aquela água fluindo. E se alguém contamina, que seja na fonte ou no leito ou na fonte, algo acontece que aquela natureza é paralisada. Então o que está acontecendo com vocês? Vou falar meninas e os 7 homens que estão por aí, vai acostumando. Toda vez que eu vou orar, e às vezes tem mulher ou homem no meio da oração, eu falo ela. Aí sempre alguém fica olhando, mano, tem homem aqui, eu falo essa alma, estou falando com a alma. Então eu estou direcionando o recado para a alma, que é feminina a alma também, tá? Sabe o que acontece? Não abram mão da felicidade de vocês, que é a identidade de vocês. O mundo plantou uma rebelião entre mulheres e homens. Não faz o mínimo sentido. Você estudou um pouquinho de biologia, um pouquinho de lógica, um pouquinho de linguística, você vai entender uma coisa absurda. Mulheres são mais inteligentes que homens. E a vontade que vocês têm é de bater palma como se a gente estivesse competindo. Mas tem uma trend que o casal sai correndo, a mulher e o marido não pega ela na corrida? Pega ou não pega? Homens são mais velozes, homens são mais fortes. Tem mulher que fala, eu não, eu bato em todo mundo. Se pegar o homem mais forte do mundo e a mulher mais forte do mundo, do começo até o fim, vocês terão desvantagens. Não lute contra homens, a não ser para se defender. Porque hoje o negócio está tão difícil que precisa disso, inclusive. Você tem a capacidade linguística muito superior de um homem. Olha que louco. Biologicamente, o crânio é menor e mais potente. E as pessoas querem o quê? Querem ter igualdade umas com as outras. Igualdade não existe nem no inferno, nem no céu, nem na terra. Deus não fez nada igual.
Você olha para uma árvore e não tem outra igual. Deus fez você única. Então quem é único não tem comparação nem com fêmeas da mesma espécie. Vai mexer com comparar com macho. O movimento é tão incoerente que tem mulheres que querem todos os direitos iguais aos dos homens. A aposentadoria no Brasil é 60 anos para mulher e 65 para homem. O que as mulheres querem? As feministas. Elas querem ter direitos iguais. Então elas vão ficar mais 5 anos trabalhando só para falar para todo mundo que é igual. Faz sentido um negócio desse? Faz sentido ter sovaco cabeludo? Não faz sentido isso. Aí alguma mulher fala, não, mas eu quero, eu não sou contra. Está tudo bem, o sovaco é seu e alguém que vai ficar vendo isso aí. Agora, o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você assuma aquilo que Deus falou que você é. Você é a obra-prima da criação. A obra-prima da criação, ela carrega um dispositivo que o que diferencia você, além das coisas que eu já falei, do crânio, o aparelho reprodutor inteiro seu é diferente do homem. E quando você, sendo a obra-prima da criação, chega, algo poderoso acontece. Na sua chegada, a família chega também. Não há família sem a mulher. Eu sei que as pessoas gostam de ficar falando isso, mas inclusive eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente ao meu favor. O que está na lei do Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente é simplesmente que a família é homem, mulher e os filhos. Marcelo, mas e as famílias alternativas? Você pode chamar de família o que você quiser, mas a lei fala que é homem, mulher e filhos. Estou falando da lei, do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A Constituição Federal é baseada nisso. Por que eu estou te contando exatamente isso? Porque o grande segredo é destruir a identidade das pessoas. Eu fiquei sabendo que o movimento LGBT agora está rompendo contra o TQI+, Plus, Master, não sei o que lá, aquele tanto de coisa. Por que eles estão fazendo? Porque, na verdade, esse movimento do LGBT, eles querem os direitos dos homossexuais e afins, mas não quer mexer com essa pauta identitária. Por que eles romperam? Foi atrás. Mas por que vocês estão rompendo, né? Estão rompendo porque eles não querem mexer na identidade das pessoas. Então, eles investiram tudo para falar, agora vamos ficar mais forte. O que aconteceu? Um monte de gente que era para ter respeito começou a ter um monte de confusão e caos. Porque as pessoas, elas não estão preocupadas se você é homossexual ou não, elas querem que você não tenha sua identidade. Porque uma pessoa sem identidade é vulnerável. Uma mulher tentando ser homem, ela é vulnerável. Uma mulher que entende o papel feminino, essa mulher, ela é uma bomba nuclear na Terra. Quando uma mulher entende aquilo que ela foi chamada, não tem quem segura essa mulher. Marcelo, mas o meu marido, ele não está nem no meu perfil. Então, se você tivesse investido em recrutamento e seleção, você era mais tranquila hoje. Por que às vezes casou? Pablo, você acha que eu casei errado? Não tem nenhum casamento errado. Cada um casou de acordo com o perfil que você tinha, a habilidade que você tinha emocional, de recrutamento e seleção. Aí você fala, mas precisava ser tão ruim. Mas por que você casou? Porque você era ruim desse tanto. Que a gente recruta gente do nosso perfil. Entende? Se não der um golpe do baú, foi alguma coisa assim. Por que eu estou te contando isso? Porque se você, mulher, quiser marcar uma geração, posso te falar uma coisa? Você não é parecido, você não é igual a ninguém, nem precisa comparar com o homem. Duas coisas que você pode se libertar. Terceira coisa que você tem que fazer, ative essa identidade. Quarta, clarifique esse propósito e vai vencer os bloqueios que as pessoas que você mais ama colocou dentro de você. A maioria de vocês tem bloqueio realmente com o homem. Primeiro é seu pai, e alguns de vocês foi com um namorado, e as que amadureceram nessa treta foi um bloqueio com o marido. Então deve ter 3 homens aí no caminho. Se for uma menina mais nova, numa família onde tem irmão mais velho, pode pôr mais um macho no meio da conta. Por isso que as fêmeas têm problema com os machos de hoje. Porque a cada geração que está passando, um aperto de mão do homem está ficando mais suave. Você sabe que isso é ruim, né? O aperto de mão do homem mais suave significa que alguém está apertando em psai, em libras, a mão com mais força. Quem é que está tomando a força? Vocês. Sim, quase 50% dos lares do Brasil são liderados por mulheres. Aí você fala assim, é isso mesmo, a gente pode fazer o que quiser. Aí que está o problema. O ser humano é a única obra da criação que pode, inclusive, imitar cachorro, e o cachorro vai entender. Se eu soltar qualquer uma pessoa aqui numa ilha com um cachorro, em 1 ano, quando eu estiver voltando, você vai estar latindo igual cachorro.
Só tem um problema. O cachorro não vai estar falando. O que é essa capacidade que o cérebro humano tem? De modelar qualquer coisa. E como você tem uma carência absurda, você vai modelar o cachorro, vai latir, o cachorro vai entender. Só que nem 100 anos o cachorro vai falar igual você fala. Resumindo, não perca seu tempo se rebaixando para atividades que não são suas. Não foram atividades que Deus mandou você fazer. Está ficando claro ou não? Então, por exemplo, você pode assumir o papel de governo dentro de casa? Você pode tudo. Fala todo mundo assim para lavar a alma. Fala assim, mulher, pode tudo. Então, tá, mas você quer tudo? Eu posso tudo como homem, eu não quero tudo. Lembra que eu falei que eu comecei trocando fralda de meninos? A primeira fralda de todas as crianças foi eu que troquei. Eu gosto de fazer comida. Não é expor na Carol, mas eu cozinho melhor que ela. Tem cara de cozinhar melhor que a esposa? Cozinho melhor e nem vou discutir para não dar briga. Lavava numa maior alegria aquele banheiro. Mas eu te contar uma coisa. As crianças gostam de qual comida? Depende da criança. Tem criança que puxa saco, não quer nem saber quem é melhor. Vai falar, é da mamãe. Vocês sabem de uma coisa? Vocês querem prosperar muito, sim ou não? Sim. Vocês não têm que gostar de fazer atividade nenhuma dentro de casa, então. Olha lá, glória a Deus. Mas quem quer competir tem que ficar fazendo as coisas dentro de casa. Olha lá, é difícil o quê? Governar quem faz as coisas dentro da sua casa. De novo, tudo é recrutamento, seleção. Toda vez que você vai contratar uma pessoa, você contrata no desespero. Você contrata um marido no desespero, você contrata um funcionário no desespero. Você sempre contratando gente para apagar fogo. Sabe qual é o problema? Fiquei 4 anos em recrutamento e seleção numa empresa de telefonia. A empresa falava para contratar e a gente tinha que contratava o menos pior e não aquilo que a gente estava procurando. Quando você decide fazer algo que é o perfil mínimo que você estabeleceu, dá para esperar mais um pouquinho. Você vai perguntar, a Ana Ferraz que falou aqui, ela chegou aqui, ela veio de um divórcio, e eu falei para ela, não se abra para ninguém agora, recupera seu coração, sobe a frequência. Quando você subir a frequência, lá em cima, você vai atrair alguém com essa frequência, relaxa. Falei para ela, você quer um conselho? Não abra seu coração agora. Patrícia, mesma coisa, e elas todas ficavam com raiva no começo, todas. Todas as mulheres que saíram de um relacionamento ruim, elas vêm pedir um conselho para mim, eu falo, vá gerar valor que as ações estão em baixa. Entenderam ou não? E na hora não tem uma que não fica com ódio. Elas falam, você está me adjetivando, não estou te preservando, estou olhando como um pai. Não adianta você querer tratar câncer com band-aid. O que é tratar câncer com band-aid? Alguém te machuca, você vai lá e arruma um band-aid para tratar uma célula cancerígena. Band-aid não é para isso, não. Você precisa tratar o câncer primeiro. Alguém te destruiu, alguém resetou você, você perdeu sua imagem. Você precisa recuperar, crescer e achar alguém desse nível. Só que a primeira coisa, acabou de dar errado o relacionamento, já mete uma placa lá, é aberto para negociação. Não faz isso. Isso vai destruir você. Por que tem pessoas que reiteradamente não prosperam? Porque elas não entendem. Eu estava ali atrás do palco já algumas palestras atrás. Estava ouvindo o Ezequiel falar, eu vi a Ana Ferraz falar, eu vi a Carol falar. E eu vi a Ana falando do negócio que ela até falou que eu disse. Um negócio chamado DST almático. Tudo o que acontece numa esfera acontece nas 3. Então, doença sexualmente transmissível acontece no espírito, na alma e no corpo. E esse vídeo vai virar um corte, um monte de gente vai me xingar, porque eles acham que eles entendem de alguma coisa, mas não existe nada que não seja trilógico. Tudo acontece nas 3 esferas. Por que alguns de vocês não prosperam? Está com um laço de alma com um monte de gente que vocês se entregaram na intimidade. Aí alguém já começa a apavorar. O que eu tenho que fazer? Primeiro remédio é a oração, desconexão, ressignificação e subida de frequência. Um dia a filha da Ana me perguntou, ela antes dos 18 anos de idade, como é que faz para superar uma pessoa, um relacionamento? E eu respondi para ela, a pessoa só quer superar alguém quando ela é menor que ela, do que a outra. Então a resposta é, cresça, porque quando você ultrapassar a pessoa, você superou ela.
Não tem como você superar um relacionamento que acabou, sendo que essa pessoa é muito superior a você. Por isso que você vai ficar dependente emocionalmente. Marcelo, isso aqui é para divorciado e para quem está ferrado emocionalmente, esse evento? O que é esse evento? De todo caso. É porque eu senti a energia, tipo, não, troca o assunto aí que a gente está resolvido aqui. Dá para ver na cara de alguns, não, pode passar esse assunto, esse aí eu já resolvi. Quer ir direto da prosperidade, então? Você não, tá meio a meio, então. O bom é quem não quer nada. E o ruim deve ser a gente estar aqui nesse evento e falando, eu odeio o Marçal. O que ele está falando aqui, uma hora dessa? Tudo que você odeia, você é escravo. Tudo que você odeia é escravo. E a pior escravidão é aquela que não tem benefício nenhum. Ou seja, não dá conta de aprender, não dá conta de crescer, não dá conta de fazer nada. Não odeie ninguém. Só um livre consegue ser livre de não gostar ou odiar uma pessoa. O livre não quer controlar ninguém, o livre não está nem aí o que o outro fala. Qualquer pessoa que inclusive fala mal de mim, eu olho, olha o jeito que eu olho, aqui. Que loucura! Uma hora você cresce, vai com fé que vai dar certo. Pelo seu perfil, 10 anos mais ou menos de quebradeira emocional, até você parar de falar da vida dos outros. Dá para calcular mais ou menos com a experiência. Então é o seguinte, se você, mulher, verdadeiramente falar assim, ó, eu vou explodir e seu marido não está com você, eu te dou um código. Quem acorda primeiro em casa salva todo mundo. Quem acorda primeiro em casa salva todo mundo. Vou dar um testemunho, vocês querem ouvir um testemunho? Se não fosse a Carol, eu não era tão próspero como a gente é hoje. Não teria como. Eu explico, eu não tinha isso no meu coração. Com a chegada da Carol é que começou a mudar minha cabeça. Eu queria seguir um caminho. Esse negócio de riqueza para mim nunca esteve no meu radar, porque eu era um bloqueado, vim de escola pública, achava os Estados Unidos imperialista, e capitalista para mim, eu queria que eles morressem. Eu via os irmãos da igreja ricos, eu repudiava eles, eu tinha uma raiva completa disso. E a Carol ficava insistindo e falando. A gente começou a ir num grupo onde tinha pessoas ricas e no meio dos... Imagina eu falando isso, ó. Imagina a fala dessa mesma boca aqui, ó. Eu falo assim, rapaz, eu tenho raiva desses irmãos, mistura Deus com dinheiro, Deus me livre. Deus me livre, que o inferno está queimando esperando eles. E eu lembro que, cuidado com o que você fala, tá? Porque eu falava assim, aquele irmão lá deu uma bolsa de 40 mil para a esposa, e ele deu essa bolsa, mas lá na África estava passando fome, um monte de gente. E agora onde que eu estou? Pagando minha língua, lá na África ajudando. Sabe o que acontece? Cuidado com o que você fala, porque você está atraindo para você. Vocês, mulheres, precisam de ligar uma linha diante do trono de Deus, com a sua identidade e o seu propósito. Segunda coisa que você precisa fazer, que é muito forte, poderosamente. Você precisa se desvincular e ressignificar linhas negativas que você carrega. Marcas, tanto almáticas como espirituais. Tem gente aqui, por exemplo, tem mulheres, dá para sentir pelo ambiente, que ainda são meninas. Não por conta da idade, porque romperam só o cordão umbilical com a mãe, mas o almático não romperam. Tem gente infantilizada. Está infantilizada porque a mãe infantilizou. Alguns de vocês são filhas de mulheres que são narcisistas, e a narcisista ela não gosta que você prospera. E você, para não desagradar e não ter conflito com a sua mãe, porque você não aprendeu emocionalmente a tocar o terror na terra, você baixa a cabeça para sua mãe com 30, 40, 50 anos, ainda uma menina. Se você não soltar essa parada almática, olha que interessante, em Êxodo, em Deuteronômio, fala sobre os 10 mandamentos, e aí um deles é honrar pai e mãe, sim ou não? Mas no segundo capítulo, do começo da Bíblia, o versículo 24, fala, deixar pai e mãe. Então você quer ser pleno, você vai ter que resolver essa questão com a sua mãe, você vai ter que resolver essa questão com o seu pai. Se você estiver dando a lógica, não sei se a Patrícia contou a história dela aqui, mas no Talks, quem assistiu o Talks? Levanta a mão. Eu entrevistando a Patrícia. A Patrícia me contou a história dela, que eu olhei para ela e falei, gente, eu não posso mais achar nada de ninguém antes de descobrir a história toda. Se eu soubesse que ela, com 8 anos de idade, já tinha um emprego e foi locar uma casa e levou a irmã de 5 anos, 8 anos de idade. Não é igual 6 lá de Balneário Camboriú, não. É lá na Bahia mesmo. Um negócio brabo. Se eu soubesse disso, eu tinha deixado ela ser a presidente do grupo mais cedo, porque desde os 8, assumindo a responsabilidade, não tem como dar errado não. Hein?
Pensa em alguém brabo, mas que tanto de marca e de trauma que isso não gerou dentro dela. Que resistência que isso não gerou dentro dela. E aí depois que você conhece a história a fundo, você olha para a pessoa de uma outra forma, sim ou não? Então tá. Vocês são mulheres e têm a capacidade absurda de prever coisas através do Espírito. Mulheres realmente têm isso porque vocês representam alguém da Trindade. Sabe o que você pode fazer? Desliga as linhas do passado, essas linhas são invisíveis. Desliga essas linhas e se conecte àquilo que Deus te chamou. Eu sei que vocês entregam tudo que vocês têm para filhos. Quantas são mães aqui? Levanta a mão. É difícil, né? É como se tivesse arrancado um pedaço de você, sim ou não? Não é como, é isso que aconteceu. A gente só tem coragem de dar nossa vida por alguém que a gente gera. Metafisicamente está dentro do código genético de todos nós, algo que você nunca vai esquecer na sua vida. Mulheres não dão a vida pelos homens. Não dão. Se tiver 2 ou 3 aqui é porque elas já são kamikaze. Elas já são suicida, alguma coisa assim. Naturalmente, nenhuma das senhoras e senhoritas tem a capacidade, nem a iniciativa, nem vontade de dar a vida pelo marido. Mas se falar assim, ó, se for pelo filho você taca na frente de um caminhão por causa do seu filho para salvar ele, sim ou não? Tá bom. Então por que Deus mandou a gente dar a nossa vida por vocês? Por conta de quê? Porque Deus tirou vocês de dentro de nós. E a gente só tem coragem de dar nossa vida por aquilo que nós geramos. Então na criação em Gênesis, Deus adormece Adão, tira uma costela dele, que é um material genético, vai lá e produz a mulher. Isso ficou um vazio dentro do homem. Deus não voltou com a costela para dentro. Aquele vazio é de geração em geração. Deus, na palavra não está escrito, mulheres morram pelos seus maridos, não está escrito, mas está escrito, maridos morram pela sua esposa. Por quê? Porque há um vazio dentro dos homens. Homens morrem pelas mulheres. Aí você fica pensando, não, mas fulano morre. Estou falando homem de honra. Tem gente que é mais descartável do que uma lata de refrigerante, né? Nunca use como um padrão de análise alguém que é radical, nem para um extremo, nem para o outro. Corte os radicais e olha para a lógica natural que você vai descobrir sobre o que eu estou falando. Aí você fala, então, o homem morre pela mulher, a mulher morre pelas crianças. Aí você fala, mas por que Cristo morreu por nós? Porque nós saímos de dentro dele. Deus fez imagem e semelhança dele, fez do barro e fez assim, ó, soprou nas narinas. E a terceira pessoa, que é a sabedoria, que fez parte de toda a edificação, entrou na Maria, nasceu aqui na terra, não pecou, e ele falou, eu sou aquele que pode morrer por vocês. Eu vim para fazer isso. Por quê? Existe algo que foi tirado de dentro de Deus, que somos nós. Deus fez todas as coisas em Gênesis 1, falando, e foi bom, e foi bom, e foi bom. Eu nunca esqueço os versículos. Versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. Versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 15, versículo 14, 20, 24, 26 e 29. Todos os versículos que Deus disse. E Deus disse. E Ele disse, eu vou fazer você imagem e semelhança minha. Então, de dentro de mim sai algo. E alguém foi lá e cumpriu um sacrifício. Alguém só morre pelo outro se tiver gerado esse outro. Então você morre pelo seu filho, mas não morre pelo seu marido. Está explicado agora na natureza de Deus? Então, sabendo disso, o que você vai fazer? Não faça papel trocado não, você não tem que morrer por causa de marido não. O que você tem que fazer? Você tem que aconselhar para que ele não morra. Aprenda. Os homens precisam das mulheres. O que todo mundo, esses red pill e essas bichinhas de bigode com sovaco cabeludo quer pregar nessa geração? Tanto os caras que querem desvalorizar as mulheres, como as mulheres que querem se comparar a homens, elas não entenderam. O que eles estão fazendo? Querem desvalorizar a identidade humana e desvalorizar o plano que Deus criou para nós. O que eles fazem? Falam mal de mulheres, porque tem um monte de mulher que realmente faz uma desossa negativa, e um monte de homem, que é a maioria, não presta para nada. Por isso que a nossa guerra é sobre levantar e ativar a identidade das pessoas.
Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles são frustrados. E você, o que você tem que entender? Você precisa de saber algo. Quando eu falei os versículos do capítulo 1, é para te ensinar um princípio. Você vai decretar com a sua boca a vida que você quer, o casamento que você quer, os filhos que você quer. Eu e a Carol, a gente orava pelas crianças antes delas nascerem. Na barriga a gente estava orando pelas amizades delas. Eu estou orando agora com os nossos filhos, pelos filhos deles. Aí você fala, o que você está fazendo? Olha aqui que segredo maravilhoso de metafísica. Deus no capítulo 1 em Gênesis disse, tem um negócio chamado quarks, que é a menor partícula da criação, é uma partícula sonora. Deus no versículo 3, 6, 9, 11, 15, 20, 24, 26 e 29, são só esses versículos que Deus diz algo, ele forma algo, ele diz criando algo. No capítulo 2, todos os outros versículos, Deus não fica dando comando criacional. O que Deus faz? Deus forma. São duas coisas diferentes. Anota aí, mulheres. Vocês precisam criar decretando com a boca, e depois que decretou com a boca, você tem que partir para a ação, para formar o que você quer. Marcelo, como é que faz para a gente ser igual a pessoa que subiu no palco? Simples, esteja perto de alguém que decretou e formou. Se você assistir, seu cérebro te dá um certificado falando, já que essa pessoa fez, está tão simples de fazer, dá para fazer também. Quando Deus fala, façamos o homem, no versículo 26, olha que louco isso. No versículo 26, Deus cria o homem e a mulher no mesmo ato. Mas o que ele faz? Ele não forma o homem e a mulher no mesmo ato. É no mesmo dia, sexto dia, mas não é no mesmo ato. O Adão foi pôr o nome nos animais, o Adão foi fazer doideira, o Adão fazia loucura, e ele via uma fêmea beijando um macho no reino animal, ficava olhando para aquilo e falando, tem um trem errado. E aonde que a Eva estava? Vocês sabem ou não? Dentro dele. Aí você fala, cara, mas isso não existe, o homem não tem útero. Mas a Isabela só existe porque tem uma mulher dentro de mim, eu tenho progesterona. É inválido eu falar que sou pai de uma menina se eu não tiver fêmea aqui dentro. E aí que está o detalhe, se você quebrar seu papel, você vai colidir com a pessoa que Deus chamou para você. Quer dizer, Deus chamou não. É porque não é que Deus precisa de ajuda, nem de defensor. Mas a pessoa que você casou não foi Deus que escolheu. Vocês sabem que Deus não escolheu uma pessoa tão ruim assim, para uma pessoa tão boa quanto você. Você sabe. Se Deus fosse escolher, que jeito que Ele ia escolher? Que jeito? Ele ia escolher com tudo que você pediu. Então não ia ser a escolha dele, ele ia ser um garçom para te atender, certo? Ele não atendeu nem o que você pediu e nem escolheu do jeito dele. Quem que escolheu? Fala para você se libertar. Fala assim, não foi, fala assim, ó, foi a minha frequência que escolheu. Então, se você tem uma frequência, vamos supor que tem de 0 a 100, você está em 7, seu marido é quanto? 6 no máximo. Porque vocês querem mandar ainda, então vocês têm que pegar alguém um pouquinho abaixo de vocês. É assim que pessoas inseguras fazem. Posso falar na real, eu tenho que tomar cuidado para falar com vocês. Está provado que vocês gostam de sofrer também. O que vale a pena? Vale a pena você crescer como pessoa lá para a nota 50, 60 e 70, você escolher alguém de 70. Pablo, eu queria alguém de 100%. Alguém de 100% está morto. Quer essa notícia? Essa notícia apavora alguém aqui? Alguém top. Quando alguém fala assim, eu não estou pronto, eu falo, você quer estar pronto? Quero. Então já marca o velório, compra um caixão. Porque a única vez que você vai ver um ser humano pronto é morto. Alguém fala assim, duvido, fala. Jesus não teria cumprido o propósito se não fosse morto. Porque tinha que morrer. O morrer é quando o trigo cai no chão e germina, e esse germinar do trigo é que deu o perdão de pecado para mim e para você. Você só vai estar pronto o dia que você morrer. O problema é que o céu também estava pronto para um livro que tem 7 selos ser aberto por uma única pessoa que não tinha ninguém no céu e na terra. Apocalipse 5:3. Não tinha ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra para abrir um livro. Quem era a pessoa? A que estava pronta. Aquele que era, que é e que há de vir, que depois da sua morte, ressurreição e depois da sua glorificação, ele foi lá e abriu o livro mais perigoso da existência.
quero que você entenda o seguinte: você não precisa estar pronta para nada. A única coisa que você precisa é estar no rumo daquilo que Ele te chamou. Pablo, dá para sofrer menos? Dá. Se você ressignificar rápido, você vai sofrer menos. Se você desapegar rápido, você vai sofrer menos. Se você for alguém que coloca significado em tudo, você vai sofrer menos. Se você assumir seu papel de dominante e não de governante, você vai também sofrer menos. Pablo, eu casei com um canalha, então o canalha saiu de casa. Infelizmente, você vai ter que assumir 2 papéis, a de domínio e de governo. É como se juntasse o STF com a presidência da República. Para quem não entende a estrutura do que é domínio e governo, eu vou te explicar. Lá em casa, a Carol é o STF. O Lourenço e o Benjamin, que são os mais velhos, são os senadores da República. O Miguel e a Isabela são deputados federais. E eu sou o presidente. O presidente tem uma caneta que faz o que quer. Assina decreto. Mas se o STF quiser derrubar, derruba. Os deputados não servem para nada, só chilique. Briga, nós não ouvimos eles nunca. O senador põe pressão. Mas se o STF, a presidência da República, quiser derrubar qualquer ato do legislativo, acabou. Você já percebeu que seus filhos ditam leis lá na sua casa ou não? Eles vão crescendo e ditando. Não quero ir para esse lugar. Lá em casa o legislativo não funciona, não. Lá em casa tem uma presidência e lá tem um STF. O STF às vezes derruba na maldade as coisas que o presidente faz. O presidente lá pensa no povo e o STF pensa no STF. Vai lá e derruba vários atos. Mas Deus vai honrar. Deus vai honrar. Deus vai honrar. Eu sei que Ele sempre honra. Resumindo, quem é o STF? Anota assim, ó, mulher tem papel de domínio. Mulher tem papel de domínio. Quem aqui prefere? Você prefere dominar ou você prefere executar? Então, quem domina não precisa ir lá fazer. Quando a gente chegou em Angola, é porque vocês confundiram, vocês acham que mandar é fazer. Só que não. Se você é uma pessoa que está no papel de domínio, você domina aquilo que você não faz. Deixa o outro fazer. Põe pressão nele. É ele que tem que aparecer com recurso. Não, Pablo, eu não aceito não, porque eu tenho que trabalhar. Não, eu te entendo. Alguém colocou isso na sua cabeça. Aí você fala, isso eu não abro mão. Faça o que tu queres, mas lembra de uma coisa. O que você está fazendo é competir com o seu marido para ver quem fica mais longe de casa. Você está fazendo com o seu marido é quem deixa os filhos mais jogados. Tudo para ver quem é que ganha mais. No final das contas, todo mundo perdeu. Não tem como não perder. Aí você fala, cara, você quer que a gente volte no passado? Vamos todo mundo aprender um código? Fala assim, ó, eu sou moderna, a moda antiga. O que significa isso? Homens, vocês podem repetir. Tudo que vocês falarem no feminino é automaticamente, é metafísico. Tá? Precisa ficar... Tem gente que nem está repetindo. Se você é uma pessoa que entende o propósito que Deus colocou dentro de você, você não precisa entender mais nada, estou falando sério. Você só precisa fluir. E essa fluidez vai determinar toda a sua vida e a sua prosperidade. Vou falar algo para vocês. Talvez o pai de vocês não falou isso para vocês. Talvez alguém que tinha autoridade sobre vocês não falou isso olhando para vocês. Mas eu vou decretar algo agora, porque essa boca tem um poder absurdo. Nesses últimos 20 anos, coisas que eu decretei com a minha boca, todas aconteceram. Tudo. Tudo. Apesar de ninguém acreditar, a Carol é minha testemunha. Eu sou um homem calado. Muito. E é difícil das pessoas acreditarem. Mas eu falo muito pouco. Precisa de um microfone e de um palco para você me ver falando. Nas demais horas, pode perguntar para quem é analista, pergunta para qualquer pessoa que me cerca. Eu não fico conversando. Ou eu estou fazendo uma pergunta, ou estou respondendo uma pergunta. Qualquer tipo de conversa frívola comigo não funciona. Não uso. Não gasto minha energia com nada. Zero. Eu vejo 2 tolos brigando, eu não falo nada. Nada. Zero. Se eu perceber que não tem ROI, eu abrir a boca, minha boca fica fechada. E um monte de gente pensa que eu estou com raiva. Não estou, não. Eu já percebi o tanto de energia que eu já joguei fora. Não gasto minha energia. Então deixa eu te falar algo. Eu quero liberar algo na sua vida que é certeza que funciona, é só você acessar a frequência.
eu libero todas vocês, homens e mulheres que estão aqui, para prosperar como vocês nunca prosperaram antes. Nós temos uma aliança debaixo do Senhor, e o que Ele quer não é que você tenha recurso financeiro para o seu próprio prazer. Ele quer que você seja poderosa, que você seja prevalecente, que você abençoe um povo. Em nenhum momento da sua vida você vai duvidar dessa palavra, que ela é uma frequência que foi formada na eternidade, ela está sendo baixada aqui agora. Eu declaro aquilo que pessoas que estavam com você, que tinham autoridade sobre você, que deveria ter feito isso com você e não fez. Eu, como ministro da palavra, falo para você, você está destravado agora para prosperar como nunca antes. E eu quero que a partir de agora você faça essas declarações, esses decretos. Decrete com a sua boca aquilo que está no seu coração linkado na eternidade. Você acredita que tem pessoas que não prosperam enquanto alguém não decreta? Depois que eu aprendi isso, tem gente que chega e fala, tem como você só declarar isso na minha vida? Eu olho para a pessoa, mas não é possível, você não dá conta de abrir a boca. Você sabe qual a diferença de alguém que não tem fé com alguém que é a fé? Marcelo, você vai falar que você é a fé? Fé é a ação, imaginação. Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. Como é que você conhece a fé pessoalmente? Quando a pessoa declara e acontece. Ela é a fé materializada. Quando você vê uma pessoa que fica falando, eu terei a prosperidade. Quando a pessoa tem, é uma coisa, alguém pode tomar. E quando a pessoa é a prosperidade? Porque a prosperidade é uma vibração da eternidade. Prosperidade é romper em tudo que coloca as mãos. Prosperidade é algo que nada tem a ver com dinheiro, porque semente não é dinheiro e nem precisa de dinheiro para romper. Seu útero rompeu e cresceu um feto aí dentro, e esse feto ficou 10 mil vezes maior do que o investimento inicial, que foi o esperma. Isso aí é uma prosperidade absurda que nenhuma máquina que o homem criou consegue reproduzir. Isso é uma loucura. Ou seja, você carrega algo dentro de você que é a prosperidade. Se você souber que só as fêmeas multiplicam na criação, você vai parar de ficar falando loucura com essa boca. A terra, a mente, o coração, todos esses dispositivos que Deus criou, se tiver uma semente, ou o sêmen, que no latim significa semente, se você colocar numa fêmea, prospera. Se colocar uma semente dentro do homem, não germina. Mas se você colocar dentro de uma alma, germina. Eu quero que você entenda, escreve assim, ó, só as fêmeas prosperam. Por que Deus criou vocês? Deus criou vocês com um objetivo. Está escrito assim no português e infelizmente está errado. Hoje eu fiquei uns 40 minutos num debate bíblico com duas pessoas, dois sócios. Eu queria tanto entrar nisso aqui, mas eu não consigo sair se eu entrar no assunto sem uns 40 minutos para explicar. A gente estava discutindo o negócio de Josué, se parou o sol, como que foi aquilo. E eu trouxe um negócio que 2 doutores passaram mal. Doutores mesmo, de gente catedrática. Um cientista e o outro um doutor em teologia. E eu contei uma coisa que está no texto com tanta clareza, quando eu falei, todo mundo caiu para trás. Falou, mas onde você achou isso aqui? Eu falei, está escrito. Não vou entrar no mérito não. Quando termina, minha alma está lavada, que eu falo, a única coisa que eu quero é descobrir todas as coisas da palavra. Eu quero só o que eu passei hoje. Eu quero descobrir tudo que está ali, porque, eu vou desligar o microfone, está transmitindo, não está? Tá. Eu vou contar. Eu não corto o microfone de sacanagem, porque eu não quero que seja feito corte, porque tem algumas milhares de pessoas esperando um corte. Eu fiquei mais de 40 minutos explicando isso para 2 doutores, eles passaram mal, voto vencido e entenderam. O que é a parada? Existem coisas que você lê e você acha que é, por isso você não dá conta de converter para a sua vida.
Se eu falar para você que Paulo não caiu de cavalo, porque não tem isso na Bíblia em lugar nenhum, aí você fala, não, mas eu ouvi, eu li. Não, você nem ouviu e nem leu, e nem está escrito. Ele caiu com o rosto por terra. Por que eu estou te falando isso? Você lê a Bíblia de qualquer jeito e ouve tudo de qualquer jeito, porque se você focar na realidade, você dá conta de usar tudo que está escrito. Tudo. Na palavra fala que se você crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você não entender a palavra, mas ouvir a palavra através de música gospel, através de pregação infinita, de gente que programa a pregação para pegar algo de alguém, você vai ficar contaminado com a frequência que não é a real. Por exemplo, por que mulher só pensa em desfrutar e homem só pensa em trabalhar? Alguém sabe responder ou não? Muito simples. Alguém falou, foi treinada. Deus fez o homem fora do jardim do Éden. E depois, Deus planta o jardim. E depois, Deus pega o homem de um lugar que ele fez e planta no jardim. Para fazer duas coisas. Lavrar e cuidar do jardim. Essa missão foi para a mulher ou foi para o homem? E a mulher foi feita de fora ou chegou no jardim depois que estava pronto? Por isso que vocês só querem triturar cartão de crédito. Porque vocês já chegaram, o rolê já estava pronto. Quem que tinha que lavrar? O homem. Tem homem que fica arrepiado, mas agora minha mulher paga metade da casa. Corta a casa no meio, aluga a outra metade para pagar a prestação, mas fala, minha mulher vai ser abençoada por mim. Aí vocês falam, mano, isso é muito machista. Como é que explica para alguém que ela está arrumando uma escravidão de 8 horas por dia? Como é que eu explico isso para você em outras palavras, sem Bíblia na mão? Você quer o poder, eu sei o que você quer. Você não gosta da sua casa, você não gosta da sua família, você não gosta, você quer competir. Pergunta para grandes executivas, quando elas chegam lá no topo, do topo, para onde que vai? A maioria. Eu vou voltar para casa. É o que mais está acontecendo. Então veja só, se Deus cria um homem fora do jardim, planta um jardim, coloca ele lá e põe ele para lavrar a terra, quando chega a vez da mulher é fascinante. Deus cria ela de dentro dele, mas o primeiro dia dela não é fora do jardim, o primeiro dia dela é aonde? Dentro. É por isso que vocês vão para um hotel bem caro, de 10 mil por dia, o homem fica olhando para a estrutura e pensando, esse cara aqui deve ter gastado 5 milhões, a rentabilidade aí deve dar tanto, em tanto tempo tem payback, e vocês ficam olhando assim, nossa, esse aqui é bonito demais. Olha que beleza, olha que coisa mais linda, meu Deus, a cabeça de um é focada em não estar nem aí, é só desfrutar. E o outro fica pensando como fazer o dinheiro, que ele está dando o dinheiro para o cara lá, porque se calcular por hora e tanto. Essa é a lógica mais doida do universo. Fala com a boca assim para você se libertar. Eu fui feita para desfrutar. Desde o primeiro minuto. Beleza? Boa. Vantagem para vocês agora, certo? Agora depois de um bônus, vem o quê? Se você foi feita para desfrutar, você tem que usar o domínio para pôr alguém para governar. E a maioria de vocês não tem um homem governando. A maioria de vocês não tem um homem trabalhando duro. A maioria de vocês não tem alguém nem guardando o jardim. Duas coisas que Deus mandou a Adão. A Eva não tem essa função, tá? Eva não foi criada por Deus para lavrar jardim, nem para cuidar. Como é que eu falo isso na moralzinha? Fala de qualquer jeito, né? Eu quero ser livre. Quem aqui está ouvindo isso agora e pensando, meu maridinho está aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Isso é bom. Isso mostra uma falta de sintonia. Significa que se você pensou isso, você vai ter um trabalho para ele acreditar nisso. Olha lá, eu estou aqui porque ele quis, abençoado. Deixa eu te contar um segredo. Você quer que seu marido acredite na sua alma, sim ou não? Dê resultado. Cheque em Deus o que ele chamou você. Só se posiciona. Essa é uma geração, para quem não entendeu até agora, seja bem-vindo à era da internet. A década de 90, a gente assistiu uma novela chamada Rei do Gado. Quem é dessa época assistiu a novela? Assistiu ou não assistiu? Quem nesse auditório aqui assiste televisão aberta hoje? Levanta a mão. Alguém falando ali, glória a Deus. A televisão mudou, ninguém assiste a televisão, mas assiste ao TikTok, assiste ao celular. Qual que é a grande vantagem que a gente está exatamente agora vivendo essa vantagem? Antes era só o Tarcísio Meira
que era o famoso? Antônio Fagundes. E mais ninguém. Nem era o William Bonner. Quem que era o cara antes dele no Jornal Nacional? Cid Moreira. Quem eram as pessoas mais famosas? As 30 pessoas mais tops da Rede Globo. Ninguém mais era famoso, e o Silvio Santos, e acabou. O que aconteceu? Hoje tem 5 milhões de influenciadores, e não 30 globais. Significa que tudo agora é difuso, é tribal. Aonde começa a tribo? A tribo começa em casa. Um casamento é uma tribo. Seus filhos, alguns, não querem andar na sua tribo. Então, na adolescência, já se revoltam. E já quer vazar da tribo. E como nós somos tribais, de cérebro, o que eu recomendo que vocês façam? Vocês querem prosperar mais rápido que o normal, sim ou não? Sim. Deus levantou esse tempo, que é o último segundo da terra, para dar poder para os filhos e filhas, através de uma espada tecnológica. Só que vocês estão se matando com a espada. Vocês estão usando a coisa mais poderosa para alcançar a gente de forma errada. Vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam usar algo que Deus deu para vocês propagarem a mensagem. Só que a maioria de vocês pensa que vocês não dão conta. Vocês têm medo de gravar numa frente de uma câmera, sim ou não? Sim. Olha que tanto de sim. Eu não estava preparado para esse sim, não? Vocês prestaram atenção no que eu perguntei? Eu vou repetir. Vocês têm um bloqueiozinho com gravar, sim ou não? Sim. É muito sim. Vocês parecem até o auditório do Silvio Santos. Fala de novo esse sim, deixa eu ouvir. Sim. É o auditório do Silvio Santos. Não é possível que é esse tanto de gente. Vamos fazer uma conta aqui. Eu já tenho 2,6 milhões de alunos. É muito ou pouco? Por que você chama muito? Com referência ao quê? A sua vida, a minha ou a dos outros? A sua, né? Eu acho muito em relação a você e muito pouco porque vocês não estão ajudando. Vê se você consegue matar o que eu acabei de falar. Eu acho muito em relação a você que não está fazendo nada praticamente, mas eu acho muito pouco porque vocês não estão ajudando. Mas se for olhar para a realidade, eu nunca deveria ter stand de aluno. Porque se todo mundo aqui tivesse posicionado, você já tinha chegado antes. Eu tenho que ficar falando de assuntos que eu nem entendo para chamar atenção. Eu tenho que arrumar briga com gente que eu nem sei quem é. E eu furei todas as bolhas para chegar em pessoas. Por isso que eu sou assistido por 50 milhões de pessoas por mês. Eu faço coisas que eu nem suporto assistir. A Carol, de vez em quando, vê um corte meu, ela fala, você não é isso aqui não é possível. Eu olho, deixa eu ver. Ai, não aguento nem ver. Não é possível que eu falei isso. Não é possível que cortaram o começo ou cortaram o final. Você sabe por quê? Porque eu entendi que o jogo é chamar atenção. Mas como é que eu me livro desse negócio de gravar um vídeo? Posso explicar? Tudo que você quiser anda com quem faz. A Patrícia, como é testemunho público, eu vou repetir, não é expor ela, ela deixou isso público e deu autorização para eu fazer. Ela estava numa plateia igual vocês, e ela cruzou o meu caminho, numa plateia, de palestra. Aí eu vi ela 2, 3, 4, 5 vezes. Como é que uma decisão e uma outra decisão, mais outra decisão pode mudar o mundo? Essa mulher começou a vir nessas palestras, e um dia ela fala negócio de Tony Robbins, e eu falo para alguém do time, a Patrícia, essa menina aí, nem falei Patrícia, ela vai andar com a gente. E aí, a Patrícia vai no tal de MEDP, no MEDP acontece o quê? A Patrícia não tem R$1. Eu falei para ela que eu vou encerrar o apelido que ela tem. Nessa transição agora, até 31 de dezembro de 2025, eu vou te chamar de Padoeira dos Quebrados. Depois disso, anula a frequência. Nós vamos subir a frequência, porque você lá em Israel vai ser diferente, né? Sabe o que acontece? A Patrícia não tinha R$1 no bolso. A Patrícia já foi uma mulher rica. Quebrou, depressão, querendo suicídio, e aí estava vivendo uma vida daquelas que você imagina. Patrícia passa na minha frente, vê verdade na minha alma e no que eu estava falando, decide para o MEDP, não tinha dinheiro, então ela pulou, fez tudo o que tinha que fazer. Deixa eu contar um segredo para você. Uma pessoa que está a ponto de querer se matar não tem medo de mais nada.
Uma pessoa que está pronta para fazer loucura, o que ela faz? Ah, já que eu vou fazer uma loucura, essa loucura aqui é menor, vamos embora. Aí ela estava no médio de pé aqui, ó, nessa formação. Terça-feira eu vou estar aqui, nessa mesma disposição que vocês estão. Aí a frequência abre e o pau quebra. Aí tem uma metanoia, né? Patrícia está aqui dentro, eu falo. Então, tem uma oportunidade para entrar no conselheiro agora. A Patrícia tinha dinheiro, nem pagou o IP que ela estava. Ela deu só a entrada e juntou um monte de cartão. Aí a Patrícia olha e fala, deu um murrinho na mesa, pá! Falou, eu vou entrar nesse negócio. Por isso que eu falo que ela é a padroeira dos quebrados. Porque toda vez que ela dá o testemunho, sobe o dobro de gente. E o povo chega lá e fala assim, eu nem sei como é que eu pago, chama a padroeira. Eu sei que essa frequência é absurda, tem que chamar a Patrícia mesmo para resolver, que a pessoa fica assim, ó, eu vou fazer a mesma coisa que ela, como é que faz? Patrícia não teve coragem, antes de pagar a segunda parcela do MEDIP, de entrar no negócio, muitas vezes mais caro. E ela passa da minha frente de novo, assim, já mentorada minha, lá dentro da empresa. Ela passa, eu olho nela, eu falo, Patrícia, o que você fica fazendo? Patrícia estava dando palestra no Brasil inteiro. Eu só dei uma palavra, esse que é o problema. Você está disposta a ouvir uma palavra e seguir isso rápido? A Patrícia ouviu uma palavra. Falei, não viaja mais. Isso é inverter energia. Patrícia, esse povo aqui veio por sua causa. Se não tivesse ouvido aquela palavra, você ia estar caçando gente, andando de Kombi, andando de não sei o quê, indo lá no Tocantins. A vez você estava indo no Tocantins, que eu lembro. E eu falei, você não vai mais, você vai ficar aqui gerando valor e as pessoas virão até... Vamos fazer uma pergunta aqui. Quem é de fora aqui de São Paulo? Levanta a mão. É ou não é o que eu estou falando? As pessoas virão até você. O que aconteceu? Patrícia pegou, vou seguir tudo que você falar. Aí a Patrícia assistindo uma mentoria, eu falo, gente, vocês precisam. Ok, vocês nem compraram a mentoria, mas eu vou dar a mesma coisa que ela pagou 300 barão. Na época dela era mais barato e quanto mais enrola, fica mais caro. Eu falei assim, ó, fiquei 1 hora falando, os melhores números que uma pessoa tem precisa ser declarado todo dia e mostrado para todo mundo. Aí a Patrícia, como assim melhores números? Anota aí, hashtag melhores números. Cadê seus melhores números das ações e das coisas que você já fez na vida? Quais são os seus melhores números? Aí a Patrícia tomou um putz. Por quê? Porque ela descobriu os melhores números dela. Ela lembrou que ela veio do rádio desde a infância, trabalhou na televisão, somou quantas palestras ela deu, quantas lives ela fez, quantos isso, quantos aquilo. Aí ela falou, putz! Eu falei, o que foi, Patrícia? Meus melhores números, olha aqui. Ela me leu todos os números. E eu falei, isso é braba mesmo, hein? Por que não está monetizando esses melhores números? Lá vai a Patrícia. Quantos eventos você já fez, Patrícia? Aqui em São Paulo, 15. Mas a Patrícia fez um evento em cada nação que ela passou. A Patrícia foi a única pessoa que eu vi dando código em todos os métodos IP internacionais. Foi em tudo. A Patrícia nunca atrasou um dia de IP, nunca atrasou nenhuma parcela do conselheiro. Ela prosperou mais rápido que as parcelas, para vocês saberem. Uma salva de palmas para ela. E aí eu fui dar um conselho. Eu falei, ó, já que prosperou, me paga antes do parcelamento. Aí ela, não, pacta sunt servanda. Os acordos devem ser cumpridos. E o orgulho dessa mulher no dia que ela quitou o negócio. Quando ela quitou, ela era presidente do grupo. Aí você fala, mano, não é Deus, só pode ser Deus. Claro que é Deus. Ela estava para tirar a vida dela e do nada ela sai lá do mesmo lugar que o José do Egito, de dentro de uma cova, e vira governador do lugar. Como assim, mano? E o tanto de gente, presta atenção, ela tem orgulho de falar isso, a primeira mulher da história a ser presidente do grupo do Marçal. Ela foi a primeira mesmo, e ela fica assim, a única. Mas também, né, Patrícia? Olha lá, o respeito à minha história. Eu me irrita um pouco esse trem de respeito à minha história. Mas é seu e vai dar tudo certo, continua usando isso aí. Eu respeitei muito mais sua história o dia que eu te entrevistei no Talks. Muito mais, tipo assim, 3 vezes mais. Porque alguém ter coragem de sair de casa com 8 anos de idade, parece até mentira. Lá em Balneário Camboriú não tem jeito, mas lá na Bahia eu sei que tem. Nas condições que ela estava, eu sei que tem. E na hora que eu olhei, eu cheguei em casa, eu fui dormir, eu olhei para a Carol, falei, Carol, deixa eu te contar uma coisa. A gente tem que olhar diferente para a Patrícia. Tudo que ela passou tem tudo a ver com os 8 anos de idade. Aí na hora de dormir mesmo.
Aí eu falei, você não está entendendo o que a Patrícia passou, não. Pensa na pessoa cheia de marca. Você entende emocionalmente o que é pôr uma mulher, quer dizer, uma criança de 8 anos, levar a irmã de 5, já tinha um trabalho, porque ela passou num concursozinho lá de uma rádio, e morar numa casa, só ela e a irmã. Isso é loucura. Quando você descobre o que a pessoa é capaz de desde pequeno fazendo, eu não errei, eu senti. E eu lembro de várias pessoas me criticando, como é que você vai deixar a Patrícia ser presidente do grupo? Ela era uma quebrada até esses dias. Eu falei, sabe por que eu deixei? Porque a Patrícia tem cabeça de dono. A Patrícia descobriu coisas poderosas. Ela olhou para aquilo e falou, eu vou mudar porque eu sinto que eu sou dono. E eu não dou nenhuma empresa minha para ninguém governar se a pessoa não tiver sentimento de dono. O sentimento de dono é que faz tudo prosperar. O José do Egito tinha essa frequência. Ele achava que era dono. E quem acha que é dono, governa. Eu tive um sentimento tão forte de ser dono da empresa do meu sogro, que eu comprei ela depois que eu prosperei. E eu lembro do meu sogro querendo aposentar, minha sogra, meu cunhado, a Carol, e eu olhava e falava, essa empresa vai acabar sobrando para mim. Há 2 anos atrás, exatamente 2 anos, a gente comprou essa empresa, de 30 e tantos anos de mercado do meu sogro. Carol nasceu nessa empresa. E eles fizeram milhões a vida inteira, fizeram tanta roupa que dá várias voltas ao redor da terra, para você ter uma ideia. Eles fizeram um grande trabalho com essa companhia. Chegou um dia, eu comprei essa empresa. Não tem lógica. Se você for alguém que usa essa boca sua decretando vitória o tempo inteiro, não é ações motivacionais, é não duvidar a hora nenhuma. Marcelo, é proibido duvidar? Não, mas é ré. Você está andando devagar, anda 10 quilômetros, quando você declara algo negativo, quando você reclama, você dá 1000 quilômetros de ré. É errado reclamar? Não, mas se você anda devagar, vai com a boca fechada. Porque cada reclamação, cada coisa negativa é 1000 quilômetros de ré. Por que, Deus, que eu não prospero? Porque a boca, lá na Bíblia, no livro de Tiago e Provérbios fala, isso aqui é um leme. Ele muda a direção do barco. Se eu mudar a direção de um barco, o barco que está saindo para chegar lá na África, eu mexer no leme, poucos graus, eu saio lá em Portugal, na Europa. Você quer ir para um lugar, mas sua boca não deixa. Não olha para o seu filho na raiva que ele está te passando. Declare. Declare. Se ele tiver o Satanás Júnior, não fale isso. Tem filho que parece que foi o Lúcifer que desceu para procriar com aquela mulher. Só que você não pode olhar para ele pelas circunstâncias, você tem que declarar. Meu marido está quebrado. Deixa eu te falar uma coisa, ele não está, porque o presente já está diferente. Ele tem uma esposa que declara. O dia que eu decidi que eu não aguentava mais ir naquela célula de gente rica, que para mim era um nojo, eu saí do prédio, entrei na minha Space Fox, preta, abri a porta para a Carol, olhei nela e falei, essa é a última vez que a gente vem aqui. Fechei a porta, dei a volta, ela falou, em nome de Jesus, essa pobreza vai sair de dentro de você. E você não vai importar com isso mais. E eu queria falar mal mais um pouco, mas a declaração dela me bloqueou. E ela ia me arrastando mais uma semana. E aquilo que... Nós somos grandes amigos, e eu achava que eles eram muito ricos mesmo, todos milionários. Mas depois que eu fiquei rico, eu descobri que eles não eram milionários, era tudo trabalhador. A coisa mais assombrosa é que quando eu era muito pobre, eu olhava para as pessoas achando que ela era rica demais por causa de 10 milhões, 15 milhões. Eu falava, esse povo é rico demais. E o que eu queria? Fugir da presença de gente próspera. Por que eu fugia? Porque riqueza denuncia o pobre. A sabedoria denuncia o tolo. A velocidade denuncia o lento. O forte denuncia o fraco. O que acontece? Quando você estiver num ambiente, só decrete, já que eu estou aqui, vim buscar tudo. Abençoe o rico e ajude o necessitado. Olha o que eu acabei de te ensinar. Ajude o que está embaixo e aceite o de cima, senão a frequência dele não passa para você.
o jeito mais rápido de prosperar na vida é estando em ambientes e com gente que está aberto para te ensinar. Então escuta, nós estamos diante da maior revolução que eu já vi na educação na história. Eu sou um dos professores mais bem pagos do planeta. Tem produtos meus que eu ganho R$1 milhão em 1 hora, dando aula. E se eu não ganhar nada também, eu dou a mesma aula, só para você saber. Só para você saber. Já dei 3.000 palestras de graça. Para chegar nesse nível, tem que ter muitas horas de voo. Você imagina, olha para mim, nesses últimos 20 anos, eu já falei mais de 20.000 horas. 20.000. Vocês têm noção do que é 20.000? Um ano inteiro tem 8. 3 anos seguidos, sem dormir, falando, só com a boca aberta, dá 24.000. Então, como você dorme, você precisa de pelo menos 9 anos, se você ficasse falando 8 horas por dia. Nos últimos 20 anos, 20.000 horas. Aí você pensa, por que ele sobe em qualquer palestra? Posso ficar falando por 30, 70, 100 dias, sem parar, e eu mudo os assuntos de cada hora, eu vou falando e vou mudando. Mas por quê? Porque eu comprei experiência, porque eu decretei a vida que eu queria ter, eu treinei o sucesso que eu tenho, só que eu explodi a mais do que eu imaginei. Por quê? Porque muita gente nem abre a boca e nem tem coragem de ligar uma câmera. Você sabe por que os nossos negócios valem bilhões? Porque vocês não querem prosperar. Escuta o que eu estou declarando para você. Eu não sou capitalista, eu sou um governalista. Repudio a maioria desses capitalistas que só acham que a gente tem alguma coisa pelo que a gente tem. E comunistas, você não precisa nem falar mal deles, porque eles mesmos já são a própria maldição de pessoa. Não acredita em teoria de igualdade, porque nem no céu nem no inferno tem igualdade. Deus nos fez únicos, então querer forçar o outro a parecer comigo vai amaldiçoar ele. Você tem que descobrir aquilo que ele pôs individualmente dentro de você. Se você fosse uma ameba, eu deixava você passar em branco, mas você não é. Você é a única coisa que Deus criou, que quando ele terminou, ele disse, viu Deus que isso era muito... Você sabe que a minha sensação, eu fico viajando com a Bíblia, é que quando Deus fez isso, tudo nos céus parou. Porque pensa o Criador de todas as coisas produzindo separação de água de cima com água de baixo. Deus fazendo todo tipo de coisa. Aí o que aconteceu? Quando chegou na vez do homem, você imagina a explosão que deu no cosmos. Tudo parando e falando, ele vai fazer aquilo que todo mundo sonhou, que todo anjo, que todo arcanjo, que todo querubim, que todo serafim. Vai fazer? Vai. E ele sai, pega a partícula de terra, de carbono, começa a moldar em todos os seres celestiais parados e vendo, não é possível que ele vai fazer o cabum. Na hora que ele molda o corpo de Adão, Adão não era criança, Adão não tem umbigo. Já pararam para pensar nisso, né? Como ele não veio de vocês, não tem umbigo. Deus forma aquele corpo. Marçal, sugere aí, só para a minha curiosidade. Adão tinha quantos anos? Vocês querem que eu sugira ou não? 33. Ele foi formado pleno. Jesus morreu com quantos anos? O ápice do corpo físico até hoje é 33 anos. Pablo sugiro. Eu estou sem a identidade do Adão, tá? Ele não nasceu, ele foi formado com um corpo no ápice. E aí toda a região celestial parou para ver aquela cena e Deus fez assim, ó. Nossa, imagina todos os céus, todo o Kairos, todas as estrelas, tudo no firmamento, tudo no cosmos, parando para falar. E Deus falando, e viu eu que o que eu fiz, nossa, eu estou arrepiado até meu osso, está gelado meu osso, que eu senti essa cena, e eu vi que isso é muito bom. Esse negócio é assustador. Por que o diabo, ele só quer tirar a identidade das pessoas? Porque é a única coisa que faz você ser imagem e semelhança dele. Então, se tirar de dentro de você, como é que é o caos? Vamos ensinar pessoas filosoficamente que o homem não veio de Deus, Deus nem existe. O homem veio de quem? Do primo ancestral do macaco. Então olhe para o macaco anda e o macaco, o que você está olhando? Não, ele não fala, porque ele não tem isso, Deus não colocou isso dentro dele.
Mas por causa de uma merda de um polegar opositor, alguém que era anglicano, foi criado na base judaico-cristã, Darwin. Ele vira um caçador de Deus e põe na cabeça de um tanto de gente por causa desse dedo. Esse dedo, só porque se opõe a todos os outros, ele chegou a uma conclusão, porque Deus levou parente dele, ele ficou chateadinho. Ele contou para todo mundo que Deus não existe e que nós somos frutos de um macaco. Sendo verdadeiro na ciência, primo ancestral do macaco. Nem do macaco não é. Depois de muitos anos pesquisando, alguém descobriu que o coala tinha um dedo, polegar opositor. Resumindo, temos 3 criadores então. Se a sua vida não prospera e se é lenta em tudo, seu Deus é o coala. Se você é uma piada e tudo que você faz não vai para lugar nenhum, você é filho de quem? Do macaco. Mas se você governa, domina, multiplica, frutifica e sujeita tudo à sua ordem, você é imagem e semelhança do Criador. Aí é um problema seu. Eu não quero convencer ninguém se você é filho de Deus, eu não quero. Eu não acordo nem um dia, eu vou salvar o mundo, porque Deus amou o mundo, eu não. Olha o tanto que a Bíblia ensina com clareza. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Agora, olha o que está escrito na mesma Bíblia. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Dá para acordar em paz amanhã agora com esse versículo? Eu não tenho que amar o mundo, isso é problema de Deus. Eu tenho que amar o próximo. A tarefa é tão básica. A mesma Bíblia que fala que Deus amou o mundo, fala que eu não posso amar o mundo. Porque eu não tenho que ser herói desse mundo, eu tenho que só amar o próximo. Significa pessoa que está no presente. Só isso. Quem é que está no presente agora? A pessoa que vos fala. Na hora que eu sair daqui, a próxima pessoa, a pessoa que está do lado, sempre alguém que está no seu presente. Vocês querem prosperar mais rápido ou mais devagar? Devagar do seu jeito, mais rápido de quem tem a frequência que você está caçando. Eu vou ouvir vocês agora. O que vocês estão caçando? O que vocês querem? Fala, pode falar. Intimidade com Deus. Não adianta. Não arruma intimidade com Deus se não for com quem é íntimo. Quer que eu te falo por quê? Porque o íntimo é um lugar que a pessoa tem que tirar tudo de dentro do coração, tem que desligar o cognitivo, senão ela não consegue entrar nessa atmosfera. Eu posso falar, nunca um religioso vai te levar num lugar de intimidade com Deus, é impossível. Impossível. Eu fiz isso religiosamente por 20 anos e não consegui. Foi em 2013 que eu descobri como é que entra no íntimo. Nunca esqueço da data, 20 de julho de 2013. Eu sempre vou lembrar como referência meu filho mais velho. Ele veio em 8 de agosto de 2013. Dia 20 de julho de 2013 eu descobri onde que era. O dia que eu descobri o reino. Foi num versículo, Apocalipse 3, 21. Eu estava lá os 4 dias adorando a Deus. E aí eu entrei numa atmosfera que eu falei, não é possível que é isso aqui que a minha alma está caçando. E eu nunca tinha encontrado. Eu encontrei. Vou contar um segredinho. Nunca você vai chegar numa intimidade se você não tiver com o íntimo. Um dia eu fiz uma vigília na minha garagem. Olha assim, do nada, tinha 60 pessoas dentro da minha garagem. Aí eu olhava, essa pessoa eu não conheço. Essa aqui eu também não conheço. O que esse povo está fazendo aqui na minha garagem? E eu lá doidaço, Deus falando, foi o dia que abriu um portal, Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Aí foi uma atmosfera absurda que foi aberta. Mas sabe o que me chamou a atenção? A quantidade de pessoas que estavam na minha garagem que eu nunca vi na minha vida. Eu chamei alguns sócios, falei, olha que louco, comecei a ler a Bíblia, só estava com 2. Aí o Senhor falou para mim, tira esses carros da garagem. Deve ter uns 2 meses que Ele deu essa ordem. Tira os carros da garagem. Falei, o que tem a ver com isso com a outra? Estou estudando aqui dentro do escritório. Aí eu abri e fui falando, abri a transmissão para quem estava em outro país, para ficar vendo a gente ler a Bíblia e orando e tal. E aí eu estava assim com o olho fechado, acho que chegou uns 5, chegou 10, tinha 60 pessoas lá. Nós ficamos das 8 da noite até as 6 da manhã. E Deus falou algo muito forte no meu coração. Tira esses carros de dentro da garagem. Vocês acreditam? Mais de 2 meses os carros nunca voltaram para a garagem. Nunca. Porque o que eu acessei de intimidade lá dentro, eu não sou místico, mas quando Ele fala, eu acato.
nem voltar com os carros de milhões, os carros ficam tudo na chuva, lá na rua. O Senhor criou algo lá dentro daquela atmosfera que nem os carros voltaram para dormir lá mais. Não entra, não vou colocar. Enquanto eu não ouvi alguma coisa diferente. Só que eu estou contando essa história para você perceber algo que foi marcante. Eu olhava na cara de certas pessoas que eu nunca vi e pensei, o que você está fazendo aqui? Aí o Espírito Santo falou assim comigo, essa pessoa só está aí dentro porque ela é íntimo de um íntimo. É assim que as pessoas conseguem chegar até mim. Você precisa de ser o íntimo do íntimo delas. Vocês não entenderam não, né? Você não entendeu? Eu vou repetir. Eu estava andando na garagem orando e estava estranhando, tipo, eu tenho uma segurança de padrão do presidente da República, então, vocês sabem, por causa do PT, essas coisas. E aí eu falei, mano, quem que é esse povo que entrou aqui na minha garagem? Não faz sentido. Aí meu lado cristão é larga, e meu outro lado racional, não, checa. Aí eu fiquei vendo, mano, vem cá, quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa estava comigo em tal lugar. Aí eu olhei, íntimo de íntimo. Essa pessoa sozinha não ia entrar na minha garagem nunca. Mas ela entrou, a Patrícia, que é uma folgada, ela levou gente. Quando eu olho a pessoa, quem valida a presença da pessoa dentro da minha garagem? A íntima. Então alguém íntimo nem pediu para entrar. Então a pessoa já está lá. Vocês querem chegar diante do trono de Deus, sim ou não? Sim. Jesus é o íntimo de Deus. Apocalipse 3:21, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Ou seja, ninguém consegue chegar diante de Deus se não for com esse íntimo. Quer seguir a sequência? Você não entra em intimidade com Deus se você não achar um íntimo. Por que a Igreja Católica venera santo? Vocês querem saber agora ou não? Porque quando alguém na Igreja Católica vê alguém que é íntimo de Deus, vai lá e coloca, esse é santo. Santo no hebraico é separado. Quando qualquer santo, comprovadamente, cientificamente, consegue produzir um milagre, ele é o quê? Santificado. O que eles estão falando? Já que você não consegue, ora para esse que consegue. Vocês não entenderam até agora por que a igreja faz isso? Tem gente que fala, não, é idolatria. Nossa, os protestantes vão morrer agora. A intenção da Igreja Católica não é colocar uma pessoa para mostrar que é alguma coisa diante do outro, não. É para mostrar que seres humanos conseguem fazer milagre. Que seres humanos podem chegar em lugar de intimidade. Marçal, qual que é o seu santo? Eu sou o santo. Aí é loucura. Quem ficou ofendido com o que eu falei? Só abre a sua cabeça. Você acha mesmo que uma igreja poderosa como a católica ia estar fazendo um negócio infame do jeito que alguém fica pregando por aí? Esses irmãos fazem isso com pureza de coração. O negócio é que é tanta gente ruim que tem que idolatrar os que são bons, que são poucos. Eu adoro quando alguém fala para mim, nossa, mas você é demais. Eu falo, não, no fundo eu sei que é ruim demais. Eu falo porque é a verdade que eu sinto. Quem fica querendo idolatrar, endeusar, me pôr num lugar de destaque, eu fico olhando e falo, mas na verdade, eu sei que é ruim. Como que é fácil para alguém que tem um ego descontrolado? Quando alguém fala, você que é o escolhido. Aí você fala, é eu mesmo. Por quê? Porque vale mais você fingir que é você mesmo. Então a igreja católica, quando ela declarou, o fulano é santo, eles estão falando assim, ó, esse aqui é íntimo. Alguém que não deu nem um putz, aperta o putz aí no painel de LED aí para mim. Você consegue entender um pouquinho do que eu estou falando? Então repete, fala assim, ó. Íntimos têm acesso. Meu Deus do céu, quantas vezes que eu estou sentado na minha mesa poderosa de jantar, senta criança desconhecida lá com meus filhos. Eu sempre fico bravo quando eu olho. Mas na hora do almoço, aí eu olho. Ah, rapaz, esses meninos é íntimo do íntimo. Aí eu vejo a Carol sorrindo, eu falo, tá tudo bem mesmo? Tudo certo? Aí o Deus vivo daquela casa, tá abençoado, pode sentar. Tá, quem que é seu pai? Quem que é não sei o quê? Quem que protege a presença de um desconhecido dentro da minha casa? Os filhos. Pelo amor de Deus, aprenda. O que você não dá conta de viver é só estar perto de gente íntima naquilo que você quer aprender.
Vocês fazem de tudo achando que vocês vão aprender no livro. Se o livro mudasse a vida de alguém, era só pôr uma Bíblia no nascimento para a pessoa lá, ou pôr ela no fone de ouvido, a Bíblia ia mudar a vida da pessoa. Não é o texto que muda, é a experiência com o texto. E a experiência tem que ser viva. O texto não é vivo. O texto precisa ser traduzido por uma vida. Então esteja perto de quem tem o que você quer. Tão simples. Está tudo bem por aqui? Até agora? Eu falei que eu ia falar 20 minutos. Minha palavra não tem poder. Você sabe por que eu fico mais? Que eu olho para algumas almas que estão assim, e agora? O que a gente vai fazer agora? Eu falo, vou ficar mais um minuto por sua causa. Aí viro para o lado, tem outra. Seguinte, dá uma desconfiada. A maioria das pessoas que subiram aqui, elas chegaram na intimidade comigo. A Patrícia, a Ana, a Lude, a Carol nem é tão íntima assim. A Carol é uma comigo, ela não precisa de distância. É a única que domina a minha vida. Eu não estou nem aí para qualquer outra pessoa que me dá ordem, nenhuma. Carol dá ordem, essa roupa é a prova do domínio dela. É prova do domínio dela, certeza absoluta. E tem vezes que eu ponho minha roupa como um garoto de 12 anos, ela fala, volta lá que não faz sentido essa roupa. Eu fico maluco. Presta atenção. Por que que pessoas íntimas têm acesso total? Nota assim, íntimos têm acesso total. Intimidade tem a ver com acesso ao coração. Então você precisa de estar perto das pessoas. Se você sonhar o que é intimidade, você vai investir em intimidade mais que tudo. O que eu sugiro que todos vocês façam, tá? Eu sei que alguns de vocês vão falar, não é para mim, mas vou te falar. Se você tivesse um recurso de 100 mil para comprar tudo em livro, e comprar em evento, e fazer tudo, 100 mil reais nos próximos 2 anos, com certeza você ia despertar em todo investimento. Mas se você investir um pouco menos que isso, aumentando, anota a fórmula, aumento de intensidade distorce o tempo. Com bem menos que isso, você pode investir e ficar perto de gente íntima naquilo que você quer. E aquilo faz o quê? Aquilo transmite a vibração na sua vida. Presta atenção que eu vou explicar. Por que você, depois de um evento desse, decide mudar de vida, e você estava numa vibração, passa um evento que é hoje, você começa a vibrar assim, ó, uma escala de crescimento. As pessoas que estão aqui vão começar a te xingar tudo. E você fala, elas estão aqui, elas não vão crescer não, elas estão aqui, ó. Parecendo um eletrocardiograma de alguém que está quase no final da vida deles. Aí você fala, não, coitado, tadinha, vamos ficar aqui de novo. E aí volta ao normal e acabou. Alguns de vocês já experimentaram isso, sim ou não? Deixa eu te explicar. Por que Deus chamou todas as pessoas na Bíblia de Gênesis e Apocalipse para mudar de lugar? Os que Ele não chamou, Ele enviou, Ele que mandou. Se Ele chamou, vá, é mais barato. Se você não entender, Ele vai arrumar um jeito de expulsar você. Eu te mostro na natureza. Se perguntar para a maioria dos bebês, se eles querem ficar dentro da mãe, ou sair para o lado de fora, para ficar gritando, chorando atrás de comida, sentindo sozinho, com frio, o que as crianças vão falar? Prefiro ficar aqui. Não, mas tem o risco de morrer, mas morrer dentro da minha mãe, foi aqui que eu nasci. Eu morro aqui tranquilo. Está falando alguma coisa aí no seu coração ou não? Se você não for quando Deus chamar, Ele vai te empurrar para fora. Se a fruta não for colhida ao tempo, a natureza derruba. Deixa eu te explicar. Quem acordar primeiro, salva todo mundo. O marido não quer ir porque você só quer. Se você já tiver ido, ele não morre por você. Quem falou que ele não vai, já que ele morre por você naturalmente? Entendeu ou não? Marçal, o que eu faço? Faz o seguinte, anda perto dos íntimos. Os íntimos, semana não, tem 3 semanas. Peguei o jato e levei os 4 principais executivos da companhia. Onde a gente foi? Numa empresa que não tem nada a ver com nenhum negócio nosso.
uma empresa de tecnologia em São Carlos, de data center, de robótica, de doideira. Levei o presidente, o vice-presidente, o CFO, o CMO, o CTO e o CEO. Levei esses caras. A gente está lá, aí as discussões com o cara que era dono do grupo de lá, fazia com que todo mundo que estava comigo não entendesse absolutamente nada. E aí eu tive um desbloqueio, porque eu ficava olhando para os caras mega inteligentes das minhas corporações, que lá não entendia nada. E aí, meu amigo que é mega inteligente, que estudou no Palo Alto, na Califórnia, onde fica o Vale do Silício, esse é meu amigo de infância que mais prosperou até hoje, e ele começa a falar e lembra de uma coisa. Enquanto estava tudo saindo fumaça por causa dos assuntos de data center, de robótica, que ele é o cara, ele cria automação em tudo, é uma máquina, de chip, de nanorobótica, loucura. Aí ele lembra, você lembra quando a gente tinha 15 anos de idade? Aí eu, o que é que você está falando? Você era muito melhor que eu nesses assuntos aqui de robótica e disse de computação. O que aconteceu? Rapaz, moças, estremeceu até a minha alma. Naquele momento eu olhei para a cena e falei, o que você disse? Ele falou, você era muito melhor que qualquer um cara. Você consertava tudo, você falava de robótica, você falava de computação como ninguém, você entendia. Eu arregalei o olho e lembrei de um bloqueio. Olha o bloqueio, muito forte. O bloqueio foi, eu fiz vestibular de engenharia da computação, não passei, mudei minha rota nesse dia. Eu virei por conta de um amigo, por uma intimidade de um colega. Ele falou, eu e meu irmão nós vamos fazer direito, por que você não faz? Me estremeceu a cabeça até os pés. Foi agora, 3 semanas atrás. Aí eu fui contar para eles, vocês não sabem da minha vida não. Você sabe quem é o cara que me ensinou pessoalmente as primeiras coisas que eu sei sobre programação? Que eu também sei programar. Aí eu falei, Anderson Soares. Hoje é o número 1 de inteligência artificial do Brasil. E aí os caras estavam tudo olhando e falando, não, você não é amigo do Anderson. Aí eu falei, deixa eu te mostrar. Liguei para o Anderson, pus ele na linha. Os caras tudo pira para ele lá em São Carlos, no Brasil inteiro. O data center mais poderoso do hemisfério sul foi ele que construiu. E aí ele falando, cara, quando a gente era pobre era massa demais. Não tinha comida na minha casa, a gente ia comer na sua, o Anderson falando. E aí passou um filme na minha cabeça assim, ó. O que é a intimidade com a pessoa mudar uma rota de uma pessoa? Se eu seguisse aquele caminho, eu ia ser um cara que nem se existia um ponto de inflexão que eu ia para um caminho com todas as minhas forças, que era a computação. E um bloqueio, e uma conexão com a pessoa, rotacionou a direção da minha vida inteira. E eu estremeci de sentir isso, porque esse amigo relembrou isso. E eu fiquei vendo, o cara número 1 era um cara pobrinho, igual eu no passado, na década de 90. E o cara é a sumidade do Brasil hoje em inteligência artificial, chama Anderson Soares. Quando eu vi todos os meus executivos parecendo que estava boiando, quando eu olhei para ele falando que eu era um superior naquilo, e quando eu vi que uma fala de um amigo, rotacionou a direção da minha vida, eu pensei, eu tenho que tomar cuidado demais. Decisões mudam destinos. Fala assim comigo, condição não determina destino. A decisão sim. Eu não sei se isso mexeu com você, porque a história não é sua, mas mexe comigo só de lembrar. Porque eu poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Isso aqui nem ia estar acontecendo. O que eu quero que você entenda é o seguinte. No fundo, você nem sabe o que você quer. Essa é a verdade. Porque eu nunca quis ter uma Ferrari, mas o dia que eu fui íntimo de gente que anda de Ferrari, fui lá e comprei 2. No fundo, você não sabe o que você quer. Porque eu sempre falei mal de Rolex. Lindinha, você lembra um dia que a gente estava jantando com o Janguier Diniz, que é bilionário, ele e mais alguns amigos que são muito ricos, e eles perguntando na mesa, e o assunto era só Rolex. Eu virei para o lado da Carol e falei assim, esse povo é bobo demais. Como que eu vou pôr 100 mil reais no relógio? Que besteira, que conversa. Aí, nesse dia eu falei, a intimidade com gente rica demais está me atrapalhando. Olha o que eu falei para a Carol. Eu falei para ela.
com grandes amigos, bilionários. Eu virei para a Carol e falei assim: Carol, ou nós vamos comprar essa merda de Rolex, porque eu não aguento mais falar que não tem, ou nós vamos parar de andar com esse povo. A Carol olhou e falou: pode comprar. Você acredita? Hã? A Carol está lembrando que por desprezar um Rolex, eu deixei de ganhar de um amigo que estava com o Rolex para me entregar. Eu desprezei, ele não me deu. Ô, cabeça que te abençoa. Ô, língua que manda você lá para a Oceania. Era para ir para a Europa, você desce lá para baixo. Sabe o que aconteceu? O dia eu e a Carol, eu não sei se você lembra do dia, Carol. Teve um dia que eu chamei a Carol e falei: vamos desbloquear. Nós compramos um helicóptero, pousamos lá perto, lá no shopping Iguatemi. Descemos, na hora que a gente está embarcando, eu peguei o celular e falei: eu faço questão de fazer a conta. Gastamos numa compra R$530 mil. E eu olhei e falei: isso aqui é um desbloqueio. Deixa eu te contar uma coisa, não fica apavorado não, tá? Quanto mais eu prospero, mais eu abençoo os outros. Quanto mais você prosperar, mais você vai abençoar os outros. Pode ficar tranquilo. Depois eu conto isso aí para você. Eu só quero que você entenda algo. Toda vez que você arrumar lugar de intimidade com alguém que é rico, você vai ficar. Se você arrumar lugar de intimidade com quem é sábio, você vai ficar. Se você arrumar lugar de intimidade com quem é esportista, o que você vai fazer? Você vai ficar. Toda vez que você arrumar intimidade com alguém que ama a Bíblia, o que vai acontecer? Eu declaro que eu não amo a Bíblia do tanto que eu amo por minha culpa. Foi culpa de quem eu andei. Eu não virei um homem de oração porque eu gostava de orar. Eu virei porque eu andava com gente que orava. Sabe os movimentos meu 459? Nunca foi para ficar ensinando os outros. É porque eu acordava essa hora, o ano inteiro, para ir para a igreja orar nesse horário. Eu saía da minha casa e ia para a igreja. Depois eu fiz um movimento com empresários. Sabe quantas pessoas davam em Goiânia? 1.500 pessoas no parque, 4h59 da manhã. Pessoalmente. Resumindo, tudo que eu busquei intimidade mudou minha vida. A pergunta é, nesta noite: você quer o resultado demorado do seu jeito ou você quer o resultado com alguém íntimo? Com quem que você quer? Íntimo. Faça o que precisa ser feito para estar perto de um íntimo. Presta bem atenção que eu vou te falar. Carol, sobe aqui. Sobe aqui, Patrícia. Sobe aqui, Lude. Sobe aqui, Ju. Sobe aqui também, Pri. Olha que coisa. Olha o jeito que é íntimo chama os outros. É Ju, Lu, Pri, Apá. Ninguém preparou. Ô, Carol, vem cá, Carol. Carol do Spencer, vem cá. A Ana Ferraz está aí também no sofá? Ah, não? O que eu estou fazendo agora é tipo um teste de intimidade. Ô Spencer, não, vai ficar feio demais o Spencer com esse tanto de mulher aqui. Pode ficar aí. Como é que chama a minha analista? Jéssica, cadê a Jéssica? A Jéssica? Vem cá, Jéssica. Sobe aqui. Adonis, eu ia te chamar, mas está tão bonito ali sem vocês. Chamar não. Opa, tudo bem? Vem cá, Nutri. Vem cá, dona Sandra. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que eu nunca fiz isso. Vem cá, Camila. Você não é minha íntima não, mas você é íntima da minha esposa, então você pode subir. Você não chama Camila? Eu não lembro o seu nome, mas você é mentorada minha, que entrou agora. Como é que você chama? Hã? Cris? Cris. Vem cá, Cris, sobe aqui. Você é mentorada minha, mas eu te encontrei uma vez só, mas agora eu vou esquecer seu nome mais não. Marceli é a Nutri, mas é porque o nome Nutri vem antes do nome dela, ela tem que trabalhar o brand do nome, por isso que eu falei Nutri. Mas sabe o que está acontecendo? Eu estou mostrando algo. No meio de uma multidão, eu reconheci no escuro o Adonis e o Spencer. Tem um cara que é muito íntimo meu, que é meu segurança. Você sabe que você é meu íntimo, sabe? Sabe que eu acho que você é um tio meu, não sabe? Sabe ou não sabe? É real. Só não vou chamar vocês que vocês é macho, os três. Deixa só as fêmeas no pau.
Estou vendo gente íntima ali atrás, mas não tem nenhuma fêmea. Então, como o evento tem mais fêmea, vai ficar só as fêmeas aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. No meio de uma multidão inteira, quem é íntimo e está próximo, eu chamei pelo nome. E até expliquei que a mentorada nova, eu sei quem é, de ver várias vezes. Como é que você chama? Vanusa. Eu sou íntimo do seu marido, mas como você é minha mentorada, sobe aqui, Vanusa. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o que é intimidade? Se eu for selecionar ali, a Carol nem entra na conta de intimidade, porque a Carol ela é um átomo primordial comigo. Átomo primordial é o que você conhece como Big Bang. A explosão partiu dela. Então ela não pode ser contabilizada. Mas algumas pessoas subiram nesse palco porque são íntimas da Carol. E a gente é íntimo da família. Outras pessoas estão junto comigo, outras pessoas são mentoradas. De todas que estão no palco, quantas são mentoradas? Levanta a mão. Já foram ou são? Já foram. Baixa a mão. Quantas são sócias minhas hoje? Levanta a mão. Olha que interessante. Carol não é sócia não, filho? Resumindo, olha que interessante. Todas vocês estavam numa plateia. E eu que não sei o nome de um monte de gente, não sei. Eu não decoro muita coisa igual você imagina. Você quer saber como é que eu sei o nome das pessoas? Quer ou não? Com experiência. Eu não lembrei do nome da Marceli de primeira, eu sei que é Marceli. Só que eu lembrei como Nutri, porque eu tenho intimidade com o marido dela. Então, na hora que veio, eu falei, ela é a Nutri. Aí passou um pouquinho, lembrei da experiência de Nutri, aí eu falei, meus filhos comem por conta da instrução dela na escola. E além dela ser sócia, recém-chegada. Olha o que é o lugar de intimidade. Cada uma está numa distância. Tem gente que está na intimidade profissional, tem gente que está na intimidade societária, tem gente que está na intimidade do propósito reinante, tem gente que está em alguma... Você é mentorada minha também? É? Como é que você chama? Ana, vem cá, Ana Carolina, eu te vi 2 vezes aí, você mandou energia para mim e eu. Tem alguma mentorada minha aqui perdida? Levanta a mão. Pode subir, vem cá. Você é mentorada de quê? Do IP? Não, de alguma mentoria. Quem é do conselheiro? Raquel, eu não estou... Raquel, você tem que abrir a boca, você está apagada. Vem cá, mulher. Você é de qual? Do conselheiro? Vem. E você é de qual? Do piorano. A do piorano eu não vou pedir para subir, não. Porque nós estamos no digital, de longe ainda. Vai. De muitas. Vai, o que você falou? Você é mentorada de qual? Do método IP. E olha que interessante. 142. Do 142, do método IP. Mas por que não vai subir? Porque é uma intimidade de 2 dias. Presta atenção o que está acontecendo aqui. Você é minha mentorada, né? Como é que você chama? Olívia. É recém-mentorada também. Oi? Qual Renato? Ô, Colares, vem cá, Colares. A Renata é a arquiteta do reino. Marçal, o que você quer ensinar para nós? Vocês querem aprender uma coisa muito doida ou não? Lugar de intimidade depende do tanto que você quer servir e do tanto que você investe em experiência. Fala assim comigo, intimidade está ligada à experiência, servidão e profundidade. Então, como que eu olho para essa lista de pessoas e penso, quem são as pessoas mais transbordantes? São as pessoas que eu mais lembro. Esse lugar que cada pessoa está buscando intimidade, o que elas fazem? Cada uma delas investiu em experiência. Ju, quantas viagens você fez esse ano com a gente? Escuta isso aqui. Acho que você foi 22 lugares a gente viajou. Países, acho que 18, mas no total de cidades, etc. 22. Eu fui em 25. Ela e o marido foi em 22. Eu acho que é Carol. 22. Quase foi mais que eu. Alguém está falando aqui, quase que foi mais que eu. É porque você não quis isso que é na França. Em Chamonix ela não Tava foi. o quê? Tava
Estava cuidando das crianças. Sim, era só levar elas. Presta atenção. O lugar de intimidade, a gente não escolhe porque a pessoa é legal. Quem escolhe é a própria pessoa. A pessoa que decide se quer ter intimidade. Deus não faz acepção de pessoa, mas quem são os mais chegados? Quem vive na intimidade. Se você perguntar para cada uma delas o que elas foram destravando na vida, por que que foi? O marido dessa aqui, ó, só queria me vender um seguro de vida da Pri. Ele comprou uma Mentor, ficou perto de mim num voo de 1 hora, desceu do voo, eu olhei para ele, ele seguiu o primeiro comando, aí eu falei, eu vou dar uma palestra, você quer ir? Quero. Quando ele volta do voo, acontece algo, ele é convidado por mim, porque ele deu conta de entender o que eu estava fazendo. Quando ele já sai, ele encontra um outro sócio nosso, e o cara já vende um Rolex para ele. Mano, deixa eu te falar, adianta, você quer ficar perto do Marçal? Compra o Rolex e já dou o Rolex, só para ele saber que você não está nem aí para isso. E ele comprou o Rolex, passou 2 semanas, ele já deu o Rolex. E falou, tô nem aí para isso mais, já tá resolvido, o que mais? Aí ele chegou no outro, onde sua filha estuda? Eu falei, na minha escola. Ele nem quis saber que jeito que era a escola. Ele chegou no outro dia, vamos pôr o menino na escola. Que vamos não sei o quê. Aí eu falei, tô indo para Nova York, ele não quer nem saber, tô indo. Deixa eu te explicar. Todas as pessoas que são muito íntimas, elas que quiseram, não foi eu. Vocês entenderam ou não? Por que eu estou falando isso? Vocês estão diante de uma grande oportunidade. Se você perguntar para a maioria dessas mulheres, algumas chegaram agora, mas se você perguntar para a maioria, Jéssica, vem cá. Dá o microfone para a Jéssica. Quem foi ver seu marido desbloqueado, saindo de CLT e tomando conta da própria vida e governando, fazendo o próprio evento, por ter intimidade aqui nesse ecossistema? Fala que eu quero ouvir. Nossa, hoje em dia eu descanso. Estava pensando isso hoje de manhã, inclusive. Falei, nossa, é domingo. Geralmente, antigamente, eu ficava, putz, domingo, amanhã, segunda-feira. Mesmo que eu não tinha uma agenda de trabalho assim mais fora, mas eu falava, o André tem essa agenda de ficar indo lá. E agora ele não tem mais, e ele trabalha feliz. Trabalha não, né? Trabalha na obra de Deus, feliz. Desfruta. Mas e a sensação de ver seu marido fazendo coisas que você nunca viu? Não, é maravilhoso. Sexta-feira foi o primeiro evento dele. Carol, eu olhei para ele, nem que você olhou para o Pablo depois de um evento. Depois do primeiro IP. Depois do primeiro IP. Que homem é esse? Qual a quantidade de coisa que tem aí dentro que eu nem sabia. Eu olhava para ele assim, eu estou novamente apaixonada pelo meu marido. Eu estava assistindo, antes de entrar no evento dele, eu fiquei igual você está falando aí. Eu fiquei olhando e falei, mas esse cara era travado, como é que ele está falando com essa autoridade? Eu vi ele respondendo pergunta, e eu olhava e falava, de onde saiu isso? Eu tive essa impressão. Resumindo, qual que é o problema de transformação em cadeia, em camadas? Foi você ou foi ele que quis vir andar nesse ecossistema? Qual que é o problema que está acontecendo aqui? Tem uma mentorada aqui, ó. Parece que. Como é que você chama? Milene já foi executiva de um grande grupo empresarial, né? Uma multinacional, fui diretora por 9 anos. 9 anos. O que fez você sair? Conta para elas. Eu tenho 3 crianças e eu comecei nessa multinacional quando eu tinha 2, um de 2 meses e um de 2 anos. E eu só fui trabalhando e eu não percebi que eu só estava vivendo no automático. E aí chegou num certo momento, e eu acredito realmente que foi Deus que falou, que aí não é o seu lugar. E aí eu já ganhava muito bem, e do dia para a noite eu cheguei para o meu marido e falei, eu não quero mais. Eu quero voltar para dentro da minha casa, eu quero cuidar dos meus filhos. E ele me apoiou, e foram assim 2 anos os melhores da nossa vida, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. E eu vi que eu não estava conseguindo realizar meu sonho, apesar de ter 3 crianças dentro de casa. E essa aqui é um testemunho que você que está caçando alguma coisa, em algum lugar, em alguma empresa, quando você chegar lá, você vai ver que você tem que voltar para casa. Não vale a pena. Estou te falando. Uma salva de palmas para cada história dessa aqui. Quem que veio para cá? Foi seu marido que te chamou ou foi você? Escuta isso aqui, ó. É o que eu quero perguntar agora. Se não for as mulheres, não tem como salvar o planeta. Presta atenção.
Quem que veio? Quem que falou para vir? Eu sigo você já faz muito tempo e ele não gostava de você. E aí, quando a gente teve essa mudança, eu falei, eu preciso que você mude a sua mente. E você vai fazer o método IP. E ele veio obrigado no primeiro IP, pelo valor. E aí, de lá para cá, ele já entrou no pior ano. Depois, a gente foi fazendo os IPs juntos. Está no conselheiro? Estamos na base. Base. Muito bom. Se não for vocês, mulheres, quem que veio? Foi seu marido ou foi você? A nossa história, o meu marido escutava o Pablo há quase 2 anos já. E a gente trabalha no agro, né? E meu esposo passava com aqueles fones de ouvido grandes, sabe? E aí eu tirava assim, ei, dá para me escutar um pouco, tirar o Pablo daí e me escutar? E era assim, eu comecei a fazer ele ter odiar, porque eu falava, não dá, não tem mais espaço para mim, é só o Pablo, só o Pablo. E um dia eu escutei o Pablo falando do reino. Pausa, só fala assim, ó. Fala assim, ó. O primeiro que acordar em casa salva todo mundo. E aí? Aí um dia eu escutei um patrocinado do Pablo falando do reino, porque eu só te via falando do dinheiro. Era financeiro e era dinheiro e dinheiro, e me bloqueou minha mente. E o dia que eu te vi naquele patrocinado lá em Israel falando do reino, e o Mateus 24:14 no teu braço, eu inscrevi meu esposo no método IP sem ele saber. Eu disse, tu vai. E aí eu decidi por ele que ele ia. Só que daí ele disse, eu não vou sozinho. Daí a gente veio e no mesmo método IP nós entramos no conselheiro. Eu empurrei ele no palco para o conselheiro também. Vai. E aí ele veio e nós estamos aqui, desde o primeiro método. Estuda lá na escola, o filho. Ô, Lude, seu marido um dia quis alugar uma casa minha e eu olhei ele, todo bombado. Eu parei de Ferrari assim, fiquei olhando para ele. Não, eu que vou alugar a casa. Eu falei assim, eu não vou alugar a casa para Playboy. Vai dar mó B.O. na casa, não quero. Aí ele ligou para a esposa. Olha o que salvou o Adonis. Uma ligação para a esposa. A esposa apareceu no vídeo e falou assim, sou sua aluna do 10 em 1, tamo junto até do fim. Aí eu falei, uai, mas ele é playboy, a mulher dele é do bem, como é que é isso? Aí fui ver, ela estava doidona para mudar para cá, a conversa dela diferente. Eu não olhei para dentro do coração da Adonis. Na verdade, eu tinha inveja daquele tanto de músculo. E aí, o que acontece? Você vai ver história de mulheres que mudaram o mundo. Aí você fala, como? Mulher é mais inteligente, ela quebranta mais rápido, ela arrepende mais rápido, ela toma decisão mais rápido. Pelo amor de Deus, escuta o que eu estou te convidando. Anda com a gente. Existe uma coisa que 100% dessas mulheres estão trabalhando, e é proporcional à prosperidade que a família de cada uma tem. Quer saber o que é? Alguém chuta? Comunicação. Vocês precisam destravar nisso. Você precisa se posicionar nisso. Você precisa... O que é? Até casar, gente. Eu casei aqui no ecossistema. Meu marido me pediu em casamento. Eu já tinha uma união estável há 11 anos. Mas aí, num método IP, ele me pediu em casamento, e o meu casamento foi em Israel. Não sei se vocês acompanharam os stories da Carol. Eu que casei em Israel, e foi bênção. Então, e lá a gente pressionou aí a gente o pressionou Felipe o Neto, Felipe. da Ana Ferraz, e eles casaram. Cada um foi pondo a data e nós fomos cumprindo os casamentos, tudo. 11 anos em união estável. E aí o Pablo pressionou. O marido, não meu marido. E aí, ele, num método IP, ele foi falar, e eu vi que ele estava muito nervoso. E eu falei, esse homem não é nervoso, ele brinca, ele fala, e aí ele... Enfim, do nada ele falou, e aí, Pablo, inclusive, todas as mudanças da minha vida, e hoje eu quero pedir a Juliana em casamento. E aí, Uma salva de palmas. O que eu estou falando para vocês aqui? Mulheres. Mulheres que mudam o mundo, tomam decisões e levam a família, de um jeito ou de outro, num lugar de intimidade, aonde você consegue fazer em um mês ou em um ano aquilo que sozinho vai levar 10 ou 20 anos. Pablo, o que você tem para apresentar? Tem uma coisa para te apresentar. Você veio no evento da Patrícia, não veio? Eu vou te dar algo se você andar no nosso ecossistema. Vou te dar algo. Você tomando a decisão de trazer você primeiro, ou seu casamento, ou sua família, para estar com a gente, eu vou dar dado para quem tomar essa decisão, o método IP. O método IP vai ser na terça. Quem é que gostaria de fazer o método IP? Levanta a mão. Essa notícia é boa. Sabe por quê? Porque se você tomar a decisão hoje, você não paga o método IP. O método IP custa 20 pau. 20 mil.
Aí você fala, cara, quem aqui o marido não vem se for na terça-feira? Levanta a mão, levanta. Não tem problema. Porque se alguém já pagou, alguém está falando ali, agora vem a parte boa. Já está aí. Qual que é a parte boa? Se o seu marido não vem, quem acorda primeiro, resgata todo mundo. Quantas de vocês vieram antes dos maridos? Levanta a mão. Mulher quebranta mais rápido, mulher mais inteligente, mulher se posiciona primeiro. Vamos, todas as mulheres, respira fundo. Fala assim comigo, ó, mulheres são mais inteligentes. E não é para competir. Foi Deus que quis assim. Fala assim, a mulher